Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Composer, tá? Composer é um gerenciador de dependência. Significa que ele vai nos ajudar a controlar o uso daquelas bibliotecas, de algum framework extra que a gente precisar nos nossos projetos. Muitas vezes a gente tem que ficar baixando de sites específicos, controlando as versões manualmente, fazendo download, colocando em pastas, fazendo inclusão de vários arquivos dentro dos nossos arquivos PHP. O Composer ele automatiza essas coisas, tá, de uma maneira bastante eficiente. Ele então faz esses downloads automáticos, né? Então, evita a gente ter que ficar fazendo, controla as questões de versão dessas bibliotecas, se elas mudam de versão, aí você tem o direito de escolher se quer ou não, se quer manter a antiga. Ele evita também, como ele evita que a gente faça aqueles require, aquelas inclusões que a gente fica fazendo no início dos nossos arquivos PHP, porque ele tem um esquema de autoload também que é muito utilizado. Então ele facilita bastante o trabalho, principalmente quando a gente tem, né, uso de muitas bibliotecas. Às vezes, se a gente tem um projetinho pequeno demais, não tem uso de outras bibliotecas, às vezes não tem muita necessidade. Um outro ponto é que certas bibliotecas, certos frameworks, eles exigem que a gente tenha o Composer para que eles possam ser instalados. Então, o framework Laravel, por exemplo, ele é instalado via Composer. Então, tem coisa que você pode escolher usar ou não, mas dependendo da situação, você é obrigado a usar. Beleza. Aqui é a página inicial do Composer, né? getcomposer.org. A gente vindo aqui em download, a gente já consegue baixar o arquivo dele. Só que eu aconselho dar uma passada aqui no Get Started primeiro, porque tem umas instruções de instalação diferentes para Windows e diferentes para Linux. Por quê? A instalação ela passa por outras coisinhas além de simplesmente baixar o arquivo, tá? Às vezes tem que fazer algum ajuste nas variáveis de ambiente para que o Composer seja reconhecido pelo CMD, né? Lá nos seus prompts de comando. Então você tem que fazer alguns ajustes. Vou entrar aqui só para mostrar rapidinho. No meu caso, eu usei, né? Eu estou usando o Linux, então eu usei essas instruções aqui, ó, porque eu instalei o Composer para ficar disponível globalmente aqui na minha máquina, não simplesmente para um único projeto, né? Então eu usei essas instruções aqui. Quem for instalar localmente pode usar essas instruções aqui, e se no caso se for Windows, utiliza essas instruções daqui de baixo, tá? Bom, no meu caso, então, eu usei essas instruções. O que ele pede? Ele pede primeiro para verificar se o PHP está sendo reconhecido no, no, no seu prompt de comando. Você tem o PHP instalado, né? Aí você tem que verificar se você consegue ir lá no prompt de comando e dar o comando PHP se ele está sendo reconhecido. Porque o instalador do Composer usa o PHP. Então, no meu caso, eu tive que colocar o PHP na variável de ambiente também. Não estava no meu caso aqui. Eu tive que colocar para poder conseguir fazer a instalação. Depois disso, eu só rodei o comando que ele me mostrou, tá? Tá lá na página de download dele. Deixa eu ir lá para mostrar para vocês. Eu só rodei esse comando aqui, ele fez a instalação. Esse comando aqui, então, baixa um instalador. Esse comando baixa um instalador, verifica a integridade desse instalador, instala e depois remove o instalador, tá? E o que ele instala? Ele instala, na verdade, esse arquivinho aqui, ó, composer.phar, que é o executável do próprio Composer. Aí, seguindo aquela instrução, né, que eu estava seguindo aqui, depois que eu fiz a instalação, eu movi esse meu arquivo que tinha baixado, né, eu fui lá na pasta que ele tinha instalado, eu movi para essa pasta aqui, ó, que já é uma pasta padrão aqui do Linux, que já é reconhecida lá pelo prompt de comando. Feito isso, eu então consigo acessar o Composer aqui pela minha linha de comando. Tá? Isso vocês têm que fazer esse teste antes de tentar usar o Composer para ter certeza. Indiferente se vocês estão instalando no Linux ou no Windows, indiferente de um método ou de outro, você tem que fazer esse teste para ver se a instalação
deu certo, tá? Isso aqui mostra a versão. Se ele não tiver instalado, ele não vai mostrar essas informações de versão, tá? Se você der esse comando puro também, ele vai mostrar todo o conjunto de opções que o Composer tem. Opa. Ele vai mostrar todo o conjunto de opções que o Composer tem. Agora, se ele não tiver instalado, ele vai dizer, então, que o comando não foi reconhecido ou dar alguma mensagem dessa maneira. Beleza. Com o Composer instalado, a gente então pode utilizá-lo nos nossos projetos para poder fazer o gerenciamento de dependências. Eu vou instalar alguma biblioteca aqui no meu projeto para a gente fazer um teste, tá? Esse projeto aqui é o mesmo que a gente já tinha, eu já até fiz alterações nele, mas essas alterações eu vou falar para vocês posteriormente em outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu só vou fazer a instalação da biblioteca e essa biblioteca a gente vai usar em um momento no outro vídeo, tá? E as alterações do código também vai ser em outro vídeo. Esse vídeo é só para a gente testar se a gente está conseguindo instalar ou não a biblioteca. Bom, tem mais de uma forma de fazer a instalação da biblioteca utilizando Composer. Se fosse instalação manual, o que você teria que fazer? Ir lá no site, baixar a biblioteca, colocar ela aqui e fazer os includes dentro dos seus arquivos PHP onde fosse utilizado, né? Mas com o Composer é um pouco diferente. A gente pode ir lá na pasta do projeto e rodar o comando do Composer, Composer require, que aí ele faz a instalação da biblioteca para a gente. Então, a gente cria uma pasta lá, coloca os arquivos lá dentro e já registra esses arquivos para a gente fazer carregamento automático, autoload, que eu vou falar depois na hora que eu estiver falando aqui os exemplos. Uma outra forma de fazer é a gente, né, inclusive, quando a gente vai direto na pasta, ele também cria, mas a gente pode fazer isso, que eu acho que é o mais comum, é criar aqui na nossa raiz do nosso projeto um arquivo chamado composer.json. Quando a gente roda, vou fazer completo dessa maneira, aí depois eu faço da outra maneira também, acho que dá tempo. Aqui a gente fala o seguinte, a gente coloca o que a gente quer que instala. Então é um JSON que a gente coloca ali, a gente diz nesse JSON o que a gente quer que instala. Tá? A gente vai escrever aqui require, que é o comando de instalação, e aqui dentro nós vamos colocar uma lista das bibliotecas que a gente quer instalar. Eu vou colocar aqui o Slim, que é um framework para gerenciamento de rotas, tá? A gente vai usar mais para frente. Hoje não, hoje só vou instalar para a gente ver como que funciona a instalação. Beleza. Se eu tivesse uma lista grande de bibliotecas, eu vou colocar só Slim primeiro. Beleza. Feito isso aqui, eu vou lá na minha pasta, na mesma pasta raiz desse projeto aqui, tá? Abro o meu terminal e chamo o meu Composer. Composer install. Aí ele vai ler esse arquivo JSON, vai ver quais são as bibliotecas que estão sendo requeridas aqui e vai fazer a instalação para a gente. Né? Ele vai fazer conexão na internet, ele mesmo vai fazer o download. A gente deixou para ele aqui a versão 3. Asterisco, então ele vai pegar a mais recente dentro da versão 3. Mas a gente poderia especificar o valor, o número certinho da versão também. Beleza. Fez a instalação. O que aconteceu aqui na nossa pasta? Ó, criou essa pasta vendor. Tá? Aqui dentro ele coloca alguns arquivos dele e também coloca os arquivos da biblioteca. Então tem uma pastinha aqui para a biblioteca. Na verdade, eu acho que todas essas 4 aqui, ó, fazem parte da biblioteca. E essa é a pastinha específica dele, onde eu coloco algumas coisas. O que está refletido aqui no meu projeto também, né? É a mesma coisa. E ele criou também esse composer.lock aqui, ó. Por que serve esse composer.lock? Ele meio que faz um backup das versões
dos arquivos que a gente baixou. Por quê? Digamos que daqui a pouco eu peça para ele baixar novas bibliotecas para mim e altere a versão dessa aqui, ó. E se eu simplesmente fazer um install, como essa aqui já tinha uma versão instalada antes, ele usa a mesma versão que eu tinha informado antes, não a que eu alterar aqui, certo? Porque eu simplesmente estou dando um comando install. Ele disse que isso é para proteger, a gente fez o nosso projeto com uma determinada versão de uma biblioteca, alterar essa versão pode causar problema no nosso sistema. Então, dizer que ele fala que é para proteger. Mas se eu quiser realmente usar essa outra versão, aí eu dou um comando diferente, que é um comando update. Aí ele vai saber realmente que eu estou consciente de que eu quero a outra versão. Aqui, inclusive, está com asterisco também, né? Eu dei a liberdade dele escolher. Se agora a que ele encontrou lá foi a 3.7, por exemplo, aí da próxima vez que eu mandar instalar de novo uma outra coisa, mesmo se tiver a 3.8, lá ele não vai pegar não, porque ele já registrou aqui no Composer Lock, porque a gente está utilizando a 3.7, a não ser que eu peça para ele fazer um update. Beleza, então está instalado aqui, e aí na hora que eu for utilizar então o Slim, eu não preciso de fazer inclusão de um Slim diretamente. Eu simplesmente vou fazer a inclusão disso daqui, ó. Vendo autoload. Então, para o Slim e para todas as outras bibliotecas que eu instalar, eu simplesmente vou fazer um único carregamento, porque esse carregamento ele é controlado pelo Slim. Tá? Isso é uma grande vantagem. Eu vou fazer um único carregamento e ele vai, então, fazer esse controle automático para mim. Tá? Nós não vamos utilizar a biblioteca agora não. Beleza. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Vou colocar uma outra biblioteca. Ah tá, como que eu sei que se eu quiser instalar o Slim, é Slim/Slim? Porque lá na documentação do Slim diz que é assim. Aqui, ó, Slim/Slim. Tá? Então lá na documentação das bibliotecas, geralmente eles estão indicando para a gente instalar com o Composer mesmo. E eu vou utilizar também o Monolog, que é um exemplo básico que tem aqui no, no site do Composer para teste. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Depois que a gente instala, ele pede para a gente fazer uns exemplos, né? E ele coloca o Monolog como exemplo, ó, que é uma biblioteca de fazer log. Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou acrescentar. Só para eu mostrar para vocês que a gente pode ter, então, quantas bibliotecas a gente quiser, aí vai colocando aqui dentro da listinha do require. Beleza, rodar o comando de novo aqui para instalar. Deixa eu ver aqui. Ele não instalou nada. Eu acho que ele não deve ter reconhecido aqui a minha alteração. Ou então já tem um monolog lá. Não, nesse caso aqui eu já vou precisar dar um update. Porque como já tem esse cara aqui instalado, né? Ele está utilizando só o que está guardado aqui dentro. Eu não alterei aqui dentro, então ele só sabe que é o Slim, a versão que ele já tinha colocado antes. Update, aí ele faz a reinstalação de acordo com isso que está aqui tudo. Aí vai fazer as leituras ali e tal. Essa trava aí é justamente para proteger, né, da gente não fazer nenhuma alteração indevida. Vamos ver se instalou. A mesma pasta, ele não cria outra pasta, não. Essa pasta é sempre vendo onde ele vai colocar tudo. Agora já tem aquelas que a gente já tinha aqui do Slim e tem também o do Monolog. Se eu quiser usar o Monolog lá no meu PHP, não precisa fazer mais nada. A inclusão já está aqui, né? Obviamente eu vou ter que, às vezes, criar algum objeto aqui e fazer algum código, mas a questão de inclusão já está aqui. Beleza? Então, o Composer
instalado, eu não tenho que instalar novamente. Então esse trabalho de instalação a gente faz uma vez só e depois a gente fica só utilizando para ajudar aqui nos nossos projetos. Tá? Isso aqui foi bem uma introdução básica. Eu vou apagar essas pastas só para mostrar outra forma de instalar, mas essa aqui de colocar direto no JSON, acredito que seja mais comum, mas eu vou apagar aqui os Composer. E eu poderia simplesmente abrir o terminal aqui também, e ao invés de fazer compose install, quando eu falo compose install, ele procura nessa pasta para ver se tem aquele composer.json e instala de acordo com ele, né? Mas eu posso fazer assim, ó, compose require, e aí eu coloco o nome. Deixa eu conferir lá se é isso aqui mesmo, tá? É só a gente pegar lá na documentação da biblioteca do framework. É Slim, isso aqui mesmo. Então isso aqui vai desencadear a instalação do Slim naquele mesmo diretório, tá? Então é uma forma também diferente de fazer. Então ele vai criar aqui o vendor também, só que nesse caso ele sozinho criou o composer.json para mim. Então, de uma maneira ou de outra, a estrutura final vai ser a mesma. Ele vai criar aqui o composer.json depois que eu pedir para instalar, né? Quando eu crio o composer.json primeiro, ele instala já usando a indicação que eu dei aqui, tá? Uma forma ou outra, o resultado aqui vai ser o mesmo. Ok, então o teste que eu quero que vocês façam aí é tentar instalar o Slim, né? Ver se ele está rodando direitinho, instalar alguma biblioteca para poder fazer o teste e botar lá no Moodle para ver se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, se vocês entenderam a razão de existência disso, tá? O uso dessas bibliotecas e mais algumas coisas que eu vou falar sobre o Composer, a gente faz no próximo vídeo. Então, é isso por enquanto. O Composer tem muitas outras especificidades, particularidades, tá? Isso aqui foi só mesmo uma pincelada geral para a gente ver para que serve esse cara. Beleza? Até a próxima, galera.